Dando início aí, estreando o ResetCast, né, a nossa transmissão aí, nossa live. Apresentando a Marcela, para quem não conhece, Marcela é fera aí no direito digital, Marcela é advogada, empreendedora, especialista no direito digital, sócia da Amado Ibana e membro efetivo da comissão. Especialista em crimes cibernéticos com mais de 9 anos de experiência na área de direito digital e proteção de dados. É isso aí, essa é a Marcela Amado, muito bem-vinda. É um prazer aí bater um papo contigo. E para a Eu gente dar agradeço início... muito. E é muito legal a gente poder falar de privacidade, falar de direito eletrônico, falar de uma matéria tão nova e principalmente poder trazer aí informação para o pessoal, né? Porque a gente ainda está pendente de bastante informação sobre essa matéria. É isso aí. E assim, pessoal, no dia que a gente foi escolher esse tema, né, a gente quis inaugurar com o LGPD. Marcela é nossa parceira, a Marcela, inclusive, está fazendo a adequação das empresas aí no plano. E despertou tipo, o interesse da gente fazer essa transmissão, né, fazer o ResetCast estreando com esse tema, porque é um tema muito sério e a gente percebe que as empresas não estão dando um certo valor, né? As empresas não estão correndo nessa maratona aí de adequação. Então, para iniciar, assim, para a gente já fazer um panorama geral, essa lei ela foi sancionada dia 14 de agosto de 2018, né, Marcela? Se eu falar alguma besteira aí, você me corrige. E as empresas elas precisam se adequar a essa lei até o dia 15 de agosto de 2020. Galera, o final do ano está aí, esse ano de 2019 está acabando, então por isso que a gente escolheu esse tema, porque as empresas precisam ter esse insight desse estalo agora para começar a se adequar. E para começar, eu quero fazer uma pergunta bem interessante para a Marcela. Marcela, eu queria que você explicasse para a gente, né, por meios técnicos, aí, meios jurídicos, como funciona a questão da adequação, né, e das datas em si. Como começou esse lance aqui do Temer ter sancionado essa lei e agora o Bolsonaro colocou uma data. Explica para o pessoal entender, assim, a gente começar com um bate-papo. Joia. Como o Edu explicou, eu sou advogada, eu gosto de direito eletrônico há bastante tempo, né? Venho fazendo muitos e muitos cursos ao longo desses 9 anos, e essa matéria pegou meu coração, e ano passado começou todo esse burburinho sobre a LGPD. De onde surgiu, né? Porque todo mundo costuma falar que o governo cria leis para prejudicar o empreendedor. Então, é bacana a gente entender o que aconteceu, da onde ela surgiu e por que ela surgiu. Bom, a proteção de dados ela já vem sendo discutida há bastante tempo aí, tá? No mercado internacional, principalmente. E em 2016, os 28 países da União Europeia se uniram e fizeram um Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, eles criaram um regulamento bem extenso, que também é bem jurídico e bem de segurança da informação, bem de tecnologia da informação. E dentro desse regulamento, eles colocaram a obrigatoriedade para que outros países que queiram fazer negócio com a União Europeia também tivessem uma lei de proteção de dados. Então, como esse acordo da União Europeia e do Brasil ele já estava para sair e foi assinado, o Brasil teve que correr para realmente sancionar uma lei para poder fazer negócios internacionais. Então, esse é o primeiro ponto em que a lei aparece para a gente de uma maneira rápida, apesar aí do anteprojeto de lei já estar caminhando há algum tempo, a votação realmente foi muito rápida após a assinatura do Mercosul, aí, quando já estava tudo engatilhado. Então, surgiu daí, tá? E essa lei veio regulamentar a forma em que as empresas tratam os dados das pessoas físicas, né? Pessoas naturais, a lei chama. Então, Perfeito. vai mudar alguma coisa da forma aí que as empresas costumam tratar os dados das pessoas e principalmente o que elas fazem com os dados das pessoas. É isso aí. E, pessoal, só uma observação. Se tiver qualquer dúvida, né, tem um pontinho de pergunta aí, né? Um balãozinho logo do lado dos comentários, do campo de comentário. Podem, né, perguntar, podem tirar suas dúvidas aí, porque no final a gente vai pegar, escolher algumas
perguntinhas aí, a Marcela vai responder para a gente. E se acabou a transmissão, acabou o Resetcast de hoje, tiver mais alguma dúvida, pode mandar no direct que a gente está aí, tá bom? Para ajudar vocês a responder e tirar todas as dúvidas. Marcela, quando a gente começou o plano de adequação com o Reset, com o Anexo, com o ThinkPlug em si, você bateu bastante na tecla da transparência, assim, né? Tudo que né, permeava alguma dúvida, alguma coisa assim, você batia nessa tecla da transparência. Explica pra gente, tipo, como funciona a lei em si e por que é tão importante a gente colocar a transparência em primeiro lugar em todo o protocolo que a gente deva seguir. Edu, a lei, ela traz 10 princípios intrínsecos na lei, tá? E a gente acredita que 2 deles sejam os mais importantes. O primeiro é a transparência e o segundo é a segurança, né? O que essa lei determina? Que a partir desse momento, você vai ter que se comunicar com o seu cliente, com o seu consumidor, com o seu prestador de serviço, seja lá quem for, de forma muito clara, que não reste dúvida. Então, baseado justamente naqueles termos de uso completamente gigantes e com muito juridiquês, que 99% das pessoas nunca sequer leram, né? Então, aquele modelo de termos de uso, aquele aceite que você dava ao baixar o aplicativo, ele vai ter que ser muito claro. A pessoa vai ter que entender daqui para frente o que exatamente vai ser feito com o dado dela, tá? Eu acredito que essa vai ser uma dos princípios que vão acumular maior quantidade de multa e de sanção. Tá? Entendi. Inclusive, uma das multas que o Google já levou na União Europeia foi referente à transparência, porque no termos de uso de política e políticas de privacidade dele, não era claro o que ele faria com o dado de cada pessoa em determinado programa, por exemplo. Então, essa já foi uma das primeiras multas que o Google levou aí com a GDPR. Tá? Com a LGPD, a gente não teve aplicação de multa. Já puxando, então, esse link da GDPR, explica pra gente. Houve também uma dúvida muito grande, viu, pessoal, quando a gente começou a adequação, né, foi até uma conversa minha, do Vitor, do Paulo, do Alê, que, poxa, o Brasil, né, a gente sabe que no Brasil as coisas não são levadas tanto adiante, tá? Não falando de política em si, mas assim, a gente sabe que existem várias leis, que o pessoal também não é tão rigoroso assim, e por conta disso, a gente pensou, cara, por que a gente vai se adequar agora a uma lei que a gente nem sabe se vai ser tão rígida assim, né? E se ela pode cair, se essa lei pode ser revogada. Explica pra gente por que isso não pode acontecer, Marcela. Por que as empresas têm que olhar mesmo pro LGPD e não pode esquecer que essa lei, tipo, ela não vai ser revogada assim. Tá, vamos eu vou até voltar um pouquinho na sua outra pergunta, que eu acho que eu deixei ela um pouquinho fácil. Quando a lei foi sancionada pelo Temer lá em 2018, o prazo para adequação da lei seria fevereiro de 2020. Só que quando ela foi sancionada, ainda ficou em aberto a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai fiscalizar e autuar as empresas. Nesse meio tempo, foi criada uma medida provisória, que foi a 869, e a 869, além de prever a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela também criava a prorrogação do prazo em 6 meses, para que as empresas tivessem aí 2 anos completos para se adequar, tá? Então, como já houve essa modificação, e principalmente pela pressão internacional para que bons países façam negócio com bons países, a possibilidade dessa lei ser revogada, a minha opinião e da maioria dos especialistas, é zero. Tá? O que a gente tem que deixar claro a NPD ainda vai vir regular algumas coisas, pode ser que algumas coisas sejam alteradas, não num grande montante, tá? Mas ela vai regular, por exemplo, microempresas, ou aquela pessoa física que trata dados de pessoas físicas. Então, pode ser que alguns requisitos da lei não se aplicam aos tão pequenos, tá? Mas a possibilidade de revogação, não. Já tem uma MP também correndo aí, a pedido de alguns lobbies, sobre mais uma prorrogação. Eu acho muito difícil isso acontecer, Edu. Por quê? Essa prorrogação do dia 15 de agosto, você disse. Isso. O nosso prazo para as empresas estarem adequadas é 15 de agosto de 2020. A lei ela já está com mais de 200 pedidos de alteração de lei. Tá? E por que eu
quero dizer para você que eu acredito que não vai acontecer. Porque já houve uma prorrogação anteriormente e porque, baseado na GDPR, porque a nossa lei ela foi baseada bastante na GDPR, tá? Que é a lei europeia. Isso. E a GDPR começou a valer em 2000, ela foi sancionada em 2016 e passou a valer em maio de 2018. Hoje, por pesquisas, 85 a 90% das empresas ainda não estão adequadas. 2 anos e meio depois. Então, o que é importante a gente passar para as pessoas e até explicar? Caso aconteça um incidente de vazamento de dados, ou caso você perca uma base de dados pessoais da sua empresa e você conseguir comprovar isso à autoridade nacional, de que você está trabalhando para a proteção dos dados, que você está tomando todas as medidas plausíveis que a lei aponta como necessárias, dificilmente você vai ser multado, né? A gente pega isso, inclusive, por parâmetro da GDPR. Perfeito. Já puxando o gancho aqui, tem uma pergunta da Miriam Godoy que eu acho interessante. É a área jurídica que é envolvida nas empresas? É interessante também explicar essa questão, né, Marcela? Que tudo bem, entra uma área jurídica na jogada, mas que o empreendedor em si, os próprios colaboradores participam como um todo, né? É um processo que envolve toda a empresa. Explica pra gente mais ou menos como funciona esse processo aí. Miriam, muito legal a sua pergunta, e até quando a gente vai aplicar o plano de adequação nas empresas, a gente deixa muito claro, principalmente para os CEOs e para os diretores e até para os sócios, de que essa lei ela é uma lei conjunta, tá? Não existe solução jurídica, não existe só solução de tecnologia e não existe solução separada. A sua equipe vai ter que participar disso. A gente precisa educar as pessoas para que elas entendam realmente o que é um programa de privacidade, qual é a importância disso hoje no mercado global, porque isso já é global, tá? Uma corrente de privacidade e de proteção de dados não é do Brasil, não é da União Europeia, isso já está espalhado pelo mundo. Então, todo mundo, do porteiro até o presidente da sua empresa, vai ter que participar disso e vai ter que entender que isso não vai conseguir ser feito de forma sozinha. É impossível uma área sozinha conseguir fazer a aplicação dessa lei dentro de uma empresa. Todo mundo tem que ser envolvido. Legal. Marcela, a gente sabe que hoje, né, o ouro do mercado são os dados em si. E eu percebo que as empresas elas estão um pouquinho preocupadas se precisa se adequar ou não por conta dos dados que ela trabalha. Vou dar um exemplo. Se é uma empresa B2C, normalmente trabalha com muito dado. Vamos falar uma empresa de marketing em si. Coleta o dado, entende o comportamento, o perfil do cliente, o seu público, e todos esses dados ficam armazenados. Aí uma empresa que fala, poxa, mas eu sou B2B, eu trabalho de empresa para empresa, né? Então não afeto, então não preciso me adequar, e a gente sabe que não, e eu queria que você explicasse isso também para a gente, por que essas empresas, por que esse gap grande aí entre B2B e B2C não interfere em si, todas precisam se adequar? Essa pergunta é muito feita para a gente, na verdade. Quando a gente chega para fazer alguma reunião, a pessoa fala, não, mas a gente é B2B, a gente não tem dados de pessoas dentro do nosso sistema. A primeira pergunta que eu faço é, você tem colaborador? Se ele responde que sim, ele já tem dado pessoal dentro do sistema dele. É importante vocês entenderem que quando a gente fala de dado pessoal, não é só dado externo, é dado interno também. Então, se você tem funcionários, empregados, colaboradores, prestadores de serviço, parceiros comerciais, tudo isso, toda essa base de dados pessoais está dentro da sua empresa. Agora, vamos para a relação B2B de verdade? Você, empresa, conversa com outro CNPJ por meio de uma pessoa. Então, se você tem na sua base de dados e-mail, ramal, telefone, celular, qualquer informação, a pessoa da outra empresa que está tendo qualquer vínculo com você, você já tem uma base de dados pessoais dentro da sua empresa. Então, na verdade, um engano, né? Achar que porque o negócio é B2B, você acaba não tendo dados na sua base de dados. E hoje, eu posso garantir, nenhuma empresa no Brasil fica isenta dessa lei. Todo mundo trata dados. Que isso fique claro. Pessoal, eu tô vendo algumas perguntinhas aí.
o pessoal vai entrando e a conversa acaba sumindo para mim. Tem um campo aqui embaixo, aqui, bem do lado do campo de comentário, né, um pontinho de interrogação. Clica ali, realiza sua pergunta através desse campo aí, que pra gente vai ser mais fácil filtrar depois, tá bom? Marcela, então vamos lá para a próxima pergunta. Uma coisa que, tipo, eu escutei bastante, assim, quando a gente estava batendo um papo com algumas empresas. Ah, não, mas eu não armazeno meu dado de forma digital, né? Ah, não, minha empresa é tradicional, minha empresa é familiar, é empresa de bairro, e é carnezinho, é arquivo morto, e eu não armazeno digitalmente, então não preciso me adequar. Isso a gente também sabe que não existe, eu quero que você explique por quê. A lei ela é muito clara. O artigo 1º, ela trata do tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O que isso quer dizer quando a lei já determina no artigo 1º, inclusive nos meios digitais? Ela já dá de bandeja que os dados físicos, aqueles dados no seu arquivo morto, papel em cima da sua mesa, formulário de RH, currículo, tudo isso é considerado como dado pessoal para a lei. Então, você que só tem dado pessoal na sua empresa, também precisa se adequar. Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. RH. Um colaborador se afasta por uma doença e ele entrega um atestado médico comprovando o afastamento dele por determinados dias. Além de ser um dado pessoal, é um dado sensível. Então, você já parou para pensar o que a sua empresa faz com esse papel? Existe uma segurança, existe um procedimento para que esse documento não vaze ou para que essa informação sensível do seu empregado não chegue a terceiros? Tenho certeza que não. Isso é sempre muito nulo quando a gente coloca para as pessoas. Você comentou sobre dado sensível. Existe também, eu estou aprendendo bastante com a Marcela, que a gente está fazendo essa adequação, e direto eu chego com dúvida para ela. O que é o dado frágil, né, o dado sensível, e o que não é, né? A gente estava até finalizando uma startup nossa que ia buscar geolocalização e a Marcela chegou com uma visão para a gente, um panorama assim, será mesmo que é necessário a gente captar a geolocalização? Porque, né, a geolocalização... Não, você fez assim, né? Marcela, explica pra gente o que é o dado frágil, o que não é, o que né, acaba resvalando numa empresa e na outra. A lei, ela traz alguns exemplos de dados, algumas possibilidades de dados, e ela nomeia o dado pessoal, como RG, CPF, título de eleitor. É um dado que, só por aquele dado, você consegue identificar uma pessoa. Então, pelo meu número de CPF, você sabe que aquele dado diz respeito a mim. Ela traz também o dado identificável, que é a junção de vários dados é capaz de identificar uma pessoa. Eu vou dar um exemplo. Advogada que mora em São Paulo, que é especialista em direito eletrônico, que tem 2 cachorros, que mora em Alphaville e que tem 3 irmãos. A junção de todos esses dados vai poder chegar em mim uma hora ou outra. Então, isso é chamado dado identificável. É a junção de vários dados esparsos que juntos mostram quem eu sou. E também traz a determinação de dado sensível. O dado sensível é o dado que a gente precisa ter mais cuidado diante da lei, porque é um dado que pode causar preconceito a outra pessoa. Então, opção sexual, cor, etnia, né? Filiação a sindicato, dados de saúde, geolocalização, inclusive. Por que geolocalização é um dado sensível? Porque com a geolocalização de uma pessoa, você consegue determinar se ela é homossexual, se ela é evangélica, se ela é onde católica. Ela frequenta, né? Exato, você consegue determinar pelo histórico de geolocalização dela os lugares que ela frequenta. Então, geolocalização também é considerado um dado sensível. Dependendo da forma de utilização, o IP também pode ser considerado um dado sensível. Então, toda vez que a gente falar de algum dado que possa trazer dor ou preconceito a terceiro, ele, pela lei, é considerado sensível. Então, são essas 3 determinações de dado pessoal que a gente tem. Perfeito. E, Marcela, conta um pouquinho para a gente sobre as multas, né? A gente comentou aí quais são os dados sensíveis, frágeis, e o que acontece quando a empresa não segue um protocolo
e ela é multada, né? Tipo, como que funciona essa questão da multa em si? A multa ela é bem elevada. Inclusive, agora, depois do veto da Câmara, da última MP, algumas novas punições voltaram que tinham sido vetadas pelo Bolsonaro. Então, houve o veto e foi desfeito o veto. A multa principal pecuniária é de 2% do faturamento da empresa ou do grupo econômico, com Anual, teto né? de anual. Isso. 2% do faturamento anual da empresa ou do grupo econômico, com um teto de 50 milhões de reais por infração. Então, o que eu costumo falar para os meus clientes? Se tiver que vazar a sua base de dados, que vaze de uma vez só. Porque pelo menos você vai ser multado uma vez só. Porque é por infração. Então, se você teve um incidente de vazamento essa semana, daqui 2 meses você teve outro incidente de vazamento, a cada infração da lei pode ser aplicada uma pena pecuniária bem alta. Tá? Além disso, você pode ficar impossibilitado de utilizar a sua base de dados enquanto você não se justificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados o porquê aquele incidente ocorreu. Tá? Você pode ter a sua base de dados apagada. Então, assim, em alguns momentos ele pode inviabilizar o negócio. Imagina você que vive de base de dados, que você roda a base de dados, de repente ficar impossibilitado de utilizá-la. Então, as multas, elas são bem pesadas, né? Elas realmente visam a proteção do indivíduo e não vai ter como fugir. Se tiver um incidente e se não conseguir comprovar melhores práticas do mercado, a possibilidade de autuação é grande. Perfeito. Marcela, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão das empresas parceiras se adequarem também, né? Essa questão de tipo, acabar resvalando em outras empresas, acabar... Opa, pausou aqui sem querer. Acabar caindo, né? Tipo, acabar resvalando em você, sendo que você tá seguro em si, você fez a adequação, mas o que isso pode acontecer com empresas parceiras, né? Tipo, eu vi que a gente precisa seguir um protocolo até de notificação, né? Sim, sim. A lei, ela fala que você é responsável pela base de dados que você compartilha. Então, no decorrer da aplicação do plano, a gente analisa todos os seus contratos com parceiros, com terceiros, com prestadores de serviço, todas as pessoas que possam manipular a sua base de dados de alguma maneira, vão ter para você que está sob pena de rescisão contratual. Por que isso? Porque não interessa se você vai estar adequado se o seu parceiro direto não estiver. A possibilidade de ter um incidente no seu parceiro e você saber que ele não está adequado e continuar compartilhando isso, vai recair a responsabilidade sobre você. Então, Edu, o que é muito importante a gente colocar é que essa lei ela é muito reputacional. O que é isso? Que boas empresas procurarão fazer negócios com boas empresas. O que é boas empresas para a lei? É uma empresa que respeita o dado do seu consumidor, é uma empresa que não vai utilizar o dado como moeda de troca, ou como petróleo, né? Que já tem muita gente falando sobre isso. Então, é a importância de você fazer o seu círculo de negócios transparente e ético. Então, você vai ter certeza que se você compartilhar a sua base de dados comigo, ela vai estar segura e se houver um incidente de vazamento, eu vou conseguir comprovar boas práticas para a autoridade nacional. Então, o cerco vai começar a se fechar antes do que muita gente imagina. Perfeito. Essa questão que eu vou falar agora, para mim, é a mais importante, é a que mais me causa medo. E fazendo uma introdução, assim como existe advogados trabalhistas, né? Você acaba de sair de uma empresa, advogado vai, te pega pelo colarinho, te pega pelo braço e fala, meu amigo, vamos processar a sua empresa. Você acabou de sair dessa empresa, vamos lá e vamos processar, que a gente causa ganha, a gente vai ganhar. Assim como existem esses advogados trabalhistas, existem agora os advogados de data science, né? Ciência de dados. E esses advogados, eles vão fazer de tudo para que o dado da empresa vaze, né? Para eles conseguirem processar e etc. Então, assim, galera, não adianta falar, não, minha empresa, jamais. Poxa, quem que vai olhar para minha empresa? Minha empresa é pequena, familiar e tal. Cara, siga o protocolo, se adeque, porque é muito intangível, a gente não sabe, né, como que vai funcionar, se esses advogados vão ou não vão estar olhando para você. E Marcela, completa aí o que eu acabei de falar. Na verdade,
dentro da lei existe uma aba que se chama direito do titular, né? E o titular vai poder solicitar a exclusão dos dados, vai poder solicitar a modificação de alguma informação que esteja desatualizada e ainda vai poder solicitar a portabilidade desses dados a uma outra empresa. Enfim, eu acredito que o maior risco de judicialização dessa matéria é justamente a empresa não estar preparada para o que a lei determina. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um contrato com vocês. Tá? Vocês fazem o meu marketing. Eu ligo para vocês e falo, Edu, eu quero que você exclua os meus dados amanhã. Juridicamente falando, o que você vai me responder é, Marcela, eu não posso excluir os seus dados porque nós temos uma relação comercial. Ponto. Eu vou ter que aceitar isso, só que você vai ter que me comprovar de alguma forma isso. Se você não me comprovar, eu posso judicializar isso e criar um dano moral, por exemplo. Então, o que mais me preocupa nesse momento, além de advogados buscarem falhas no seu sistema de segurança e judicializarem isso para que você pague a multa e para que você pague um dano moral, alguma parte que se ache prejudicada no seu dado vazado, milhões de ações, porque né, isso vai acontecer. A gente sai do controle manual, né? Exato. E você não está preparado para isso, e você não conseguir responder essa pessoa, e as ações de juizado começarem a cair de maneira rotineira e você ser efetivamente condenado em relação a elas. Então, talvez a multa que a gente está prevendo que venha 6, 8 meses depois da vigência total da lei, nem vai ser o prejuízo maior aí dos empreendedores e dos empresários. Talvez a judicialização chegue antes disso. Isso me preocupa bastante. Entendi. E esse é seu maior medo perante a lei? Esse é o meu maior medo, porque, imagina, muita gente fala para mim, a lei vai passar a valer em agosto, então em agosto eu te procuro. Aí eu falo, mas em agosto você já pode ser acionado judicialmente. E muitas das pessoas acreditam que simplesmente a lei não vai pegar. Talvez até por não saber do histórico, do porquê essa lei chegou no Brasil e que é global, né? A transformação digital hoje já é global. Não tem como a gente dizer que o mercado digital vai... Tem pra onde fugir, né? Perfeito. Marcela, outra coisa que eu vejo bastante a galera ter dúvida, que é o seguinte, já bati um papo com algumas pessoas que chegaram em mim e falaram assim, Edu, mas como que eu vou lutar contra os hackers? Como que, tipo, eu vou ter 100% de segurança que minha empresa não vai ser invadida, não vai ter uma invasão hacker, alguma coisa do tipo, que a gente sabe que, os hackers estão invadindo o Facebook, hackeiam governos, etc. Realmente é impossível segurar esses caras. E aí, quando eu cheguei com essa dúvida para você, você me explicou que, Edu, você não vai lutar contra os hackers. Simplesmente você vai seguir o teu protocolo e caso vazar um dado seu, você vai provar judicialmente falando, meu amigo, tá aqui, né? Eu tô seguindo todo o protocolo que a lei pede, então eu não tenho multa, estou isenta de multa, etc. Explica pra gente se é assim que funciona, se eu falei exatamente como que é. Infelizmente, Edu, hoje os criminosos digitais estão sempre 5 passos à frente da gente. Isso não tem como. Se você ouvir de alguém que a sua empresa vai estar 100% segura a ataque hacker, você está sendo enganado, né? A gente tem muita certeza em relação a isso. Eles sempre estão à frente. Então, caso ocorra, o que vai te salvar de não levar uma multa pecuniária? É justamente você comprovar para a autoridade nacional que você fez tudo que estava ao seu alcance. Que você usou as melhores práticas de mercado, que você documentou toda a sua estratégia, que você documentou todos os passos que você realizou dentro da sua empresa, que você notificou seus prestadores de serviço, seja software, seja nuvem, enfim. Então, você comprovando isso, dificilmente você vai ser penalizado, né, pecuniariamente, né, por óbvio. E assim, a multa também não chega de supetão, tá? A autoridade nacional precisa notificar para que você apresente uma defesa a ela, falando, olha, eu fiz, tá aqui, o meu papel tá feito, mas eu fui invadido. E aí, com certeza, a pecúnia não vai ser de primeira. É claro que, depois de um primeiro ataque, você não tomar novas providências para que aquele mesmo ataque ocorra, é possível que você seja aplicada a multa pecuniária 2, 3 vezes depois. Mas você comprovando boas práticas de mercado é muito difícil. Perfeito. Marcela,
se eu quiser contratar, né, a sua empresa agora para fazer a adequação? Explica para o pessoal aí como funciona o processo, né? O tempo, que é algo também que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Que a gente tem que ter uma atenção especial, porque não é uma jornada curta, né? Realmente é uma jornada longa, e aí quem começar hoje, por exemplo, já não termina antes do dia 15 de agosto, concorda? Não. Então explica pra gente aí como funciona. Se eu quero, tipo, ó, quero fazer a adequação hoje do LGPD, como que funciona? Edu, é uma caminhada muito lenta. Por quê? Porque, principalmente no nosso plano, a gente acredita muito que a educação de todos os seus colaboradores vale muito. Até porque eu vou te dar um dado aqui que eu acho que eu não tinha te dado ainda. Saiu um estudo semana retrasada, para quem quiser, eu até disponibilizo depois, que 60% dos vazamentos que acontecem nas empresas ou é por um colaborador ou por phishing. Né? Aquele e-mailzinho. 60%? 60%. Então, não adianta uma empresa chegar, te dar um calhamaço de documento, te falar de normas GSI, te falar de ISO 27001 e não educar o seu pessoal. Porque a partir do momento que você tiver um monte de documento e não souber o que fazer com eles, ou não conseguir aplicar isso no seu dia a dia, não conseguir transformar a segurança de dados num valor da sua empresa, daqui 3 meses você vai estar cometendo infração. Então, a média de adequação de uma empresa é de 10 meses. Por quê? A gente envolve RH, jurídico, contador, segurança da informação, tecnologia da informação, prestadores de serviço, terceiros, o seu próprio time. Então, marketing, vendas, é tanta área, é tanta gente que precisa participar disso, são tantas respostas, são tantos passo a passo, que quem falar que consegue aplicar um plano completo em 3 meses, me ensina, porque é impossível. Realmente muita coisa a ser feita, e principalmente pelo Brasil não ter uma historicidade bacana de proteção de dados, de privacidade, de leia os termos de uso, veja o que estão fazendo com seus dados, é meio que impossível fazer em tempo inferior. Certo. Pessoal, estou caminhando aqui para as últimas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Tem um campo aí do lado do comentário, tá bom? Que a gente vai responder aí no final da transmissão. E aí, para a gente bater mais uma vez na tecla da microempresa, né? Que a gente conversou bastante sobre dado digital ou não. O que difere de uma microempresa, né? Uma média empresa, para uma gigante, aí, um unicórnio? É realmente isso que você falou sobre o tamanho da equipe e você trabalhar de forma individual com cada departamento ou não? O que difere o processo de LGPD para uma micro para uma gigante? A gente tem algumas coisas a ponderar. A gente pode pegar uma empresa relativamente pequena, com poucos empregados e uma base de dados absurda, né? Isso acontece bastante com startups e empresas digitais. A gente acaba direcionando as reuniões que a gente teria com pessoas físicas e a gente aplica isso a uma base de dados. Por quê? Quando a gente vai fazer o plano de adequação, nós precisamos fazer um mapeamento desses dados e entender que tipo de dado tem dentro da sua empresa, se tem dado sensível, se ele precisa ser anonimizado ou não, se ele precisa ser criptografado. A gente precisa entender, eu estou falando aí de base de dados muito grande, tá, Edu? Em qual nuvem ele está, se o país onde essa nuvem está tem uma lei de proteção de dados, senão a gente tem que mudar pela nossa lei, tá? É um tópico aí bem específico da internacionalização de dados pessoais. Então, é meio independente. A gente pode ter uma empresa com 1.000 funcionários e uma base de dados pequena. O trabalho para conscientizar esses 1.000 funcionários vai ser muito grande. E a gente pode ter uma empresa com 3 funcionários e uma base de dados gigante. Então, meio que o trabalho ele substitui os pontos, sabe? Então, acaba tendo o mesmo tempo. É muito difícil a gente não conseguir fazer em tempo inferior. E já fazendo o link, você comentou comigo semana passada sobre o número de startups, que o core da startup eram os dados e que essas startups faliram, né? Tipo, conta um pouquinho pra gente aí. Então, a gente está passando aí por uma revolução aí na lei, né? A gente tinha, efetivamente, muitas startups que estavam nascendo
que o core business do negócio deles era venda de base de dados, né? Basicamente isso. E com essa lei, o que a lei determina? A gente tem 10 hipóteses de tratamento de dados pessoais. Então, a gente tem que ir encaixando dentro dessas hipóteses o business no seu negócio. Quando a gente vê que o business não se encaixa em nada e que realmente as pessoas estavam fazendo só manipulação de dados pessoais para venda, o business dela acaba morrendo. Então, a gente tem que achar uma finalidade para a sua empresa, a gente tem que achar uma finalidade para os dados que a sua empresa trata, e principalmente, até fazendo link, que um dos princípios é a qualidade dos dados, a minimização dos dados. O que isso significa para todo mundo conseguir entender? Há uns anos atrás, todo mundo falava, tenta pegar o máximo de dado possível. Então, em qualquer formulário da internet você ia preencher, tinha endereço, telefone, RG, CPF, nome da mãe, nome do pai, se tinha animal de estimação ou não, enfim. A qualidade daquilo para eles era a quantidade de dados. Não interessa para que eles utilizavam, eles pensavam que um dia eles poderiam utilizar. Hoje, com essa lei, não. A gente precisa pensar, o seu negócio precisa de qual dado? Qual dado é específico para o seu negócio sobreviver? Então, tudo que for supérfluo daqui para frente, a gente não vai mais guardar. A gente vai simplesmente excluir. Então, realmente, a sua empresa vai viver com os dados que ela precisa viver para trabalhar. E não mais aquela quantidade de dados ilimitada e que, na verdade, muitas vezes não tinha nem função. Então, você acabava gastando dinheiro para armazenar isso e não tinha utilidade para o seu negócio. Perfeito. Marcela, uma pergunta do Kiko Arnaldo aqui, que eu achei bem pertinente, porque é algo que a gente discutiu essa semana, inclusive, né? É possível usar informações de pessoas sem identificá-las? É aquilo que a gente conversou sobre a geolocalização dessa startup nossa, que a gente só captaria em determinados momentos, né? Explica pra gente quais outras vertentes que a gente pode captar informação sem identificar qualquer pessoa. Se o dado ele não for identificável, você vai conseguir tratar esse dado. Mas aí eu vou te devolver a pergunta, até se você tiver aí para você me responder. O que você faria com um dado que você não consegue individualizar? Entendi. Por exemplo, para que eu pudesse te responder com mais exemplos. Legal. Porque, veja, hoje o mercado ele vive do quê? De troca de informações de pessoas, né? Eu, Marcela, posso consentir que uma empresa use todos os meus dados para me prestar um serviço melhor. Isso não tem problema nenhum. Aí entra a transparência que a gente conversou. Eu vou saber exatamente por que aquela empresa está usando o meu dado. Agora, como que seria utilizado um dado esparso de uma pessoa que não vai ser identificada? A gente mapeia dois tipos de dado, né? O dado pessoal, na qual você vai utilizar para entrar em contato com a pessoa, né? E tem o outro dado, que é o dado comportamental. Vou dar um exemplo de uma captação de dados sem identificar quem que é a pessoa, tá? Pra gente, não estou falando para as gigantes. Existe o pixel do Facebook, que você instala no site, certo? E você entende exatamente o comportamento do cara e você sabe exatamente quais são os produtos que ele vem consumindo ao longo do tempo. Eu não sei quem que é o cara. Eu não consigo mandar um e-mail, eu não consigo entrar em contato com ele, eu não consigo fazer nada a não ser entender que aquele comportamento é X, Y, Z. Então eu visualizo assim, são dados comportamentais e dados para você entrar em contato, né? Então acho que é legal dividir esses dois parâmetros aí. Se nesse dado comportamental identifica quem que é a pessoa, preste mais atenção, vamos tomar um cuidado especial, vamos ver se é necessário captar alguns dados pessoais. Agora, se não, né, Marcela, acredito que não tenha problema nenhum. Não tem. Aí só vem a importância de você notificar o Facebook nessa hora. Exato. Porque você não tem acesso aos dados dessa pessoa, mas ele tem. Ele tem. E é aquilo, né, para a galera começar a se conscientizar, a analisar melhor os termos, o que eles estão aceitando. Vou dar um exemplo também, pessoal. Quando você instala um aplicativo, esse aplicativo vai lá e solicita uma permissão de câmera, solicita permissão de agenda, de conversa, de WhatsApp e tudo. Cara, você está acabando de entregar todas as suas informações que você tem no seu device aí para essa empresa. E aí você não lê os termos com certeza, muita gente faz isso, eu faço isso, etc. Que a gente não lê os termos e a gente só dá o ok. É verdade, tem que tomar bastante cuidado agora, tá, pessoal? Uma outra pergunta aqui do Otávio Schiavon.
que é o seguinte, pessoal, as empresas estão de olho nas consequências e mudanças que o LGPD trará, mas como estão as pessoas, os consumidores, né? O que está sendo feito em termos de divulgação para a população em geral? Isso é um ponto muito importante, né, Marcela? Que a gente conversou sobre isso, né? A gente está numa parceria muito forte aí com a empresa da Marcela, justamente para educar, né? Evangelizar essa galera sobre o LGPD. Conta aí pra Exato. gente. Que pergunta bacana, tá? Obrigada. Um dos papéis da Autoridade Nacional de Proteção de Dados seria a conscientização. E ela está saindo do papel agora. Essa semana a gente já teve a indicação do Dr. Fabrício ao Conselho Nacional de Proteção de Dados, então ele vai dar alguns nortes aí quanto à indicação dos diretores da NPD. Então, assim que formada, a ação de conscientização populacional já vai começar. Mas a gente já tem visto, desde o meio do ano passado, um movimento muito forte, principalmente em portais de notícia, né? Relatando vazamentos, relatando a importância da lei. E nos últimos 3 meses, praticamente todos os dias, nós vemos alguma notícia quanto a vazamento de dados. Então, já está começando, né? Na verdade, isso já deveria ter começado há muito tempo, né? A exemplo da Europa, que já trata a proteção de dados há mais de 20 anos com conscientização. Existem países que têm essa matéria, né? Proteção de dados Exato. em colégios. Então, é importantíssimo a gente colocar esse assunto em pauta. Eu acho que quanto mais a gente fazer webinar, quanto mais a gente fazer live, quanto mais gente souber o que está acontecendo, melhor inclusive para a conscientização dessas pessoas. Né? Inclusive vai facilitar o trabalho, né, Marcela? Oi? Inclusive vai facilitar o trabalho, porque uma das vertentes da adequação é evangelizar todo, né, o time de colaboradores em si, né, para que eles sigam um protocolo, né? Tem uma pergunta aqui da Juliana Almeida sobre gestores de tráfego, por exemplo, precisam se adequar? Explica pra gente aí. E Juliana, se puder dar mais informação, como que funciona o trabalho de um gestor de tráfego em si, melhor. Você perguntou para mim ou para a Juliana? Eu pedi para ela dar mais informação, mas se você já souber responder essa questão... Então, pelo que eu sei de gestor de tráfego, por exemplo, uma pessoa que vende lançamentos e faz leads e gera, né? Perfeito. E gera audiência para outras pessoas, né? A partir do momento que você recebe aí uma base de dados de e-mail de alguém, você recebe dados pessoais de alguém, Juliana, você também vai ter que se adequar. E o que você tem que pensar? O que todo mundo tem que pensar? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos, todo mundo que trate dados pessoais e pessoas físicas que tratem dados de pessoas físicas com fim econômico, também tem que se adequar à lei. Então, quando a gente fala aí de gestão de tráfego e você recebe um lead ou e-mail marketing, ou seja o que for, ou se você envia e-mail marketing para essas pessoas, você vai ter que tomar algumas providências, sim. Perfeito. Uma pergunta da Juliana, também que ela tinha feito lá atrás, sobre se a lei afeta todos os segmentos empresariais. Sim, né? Você tinha comentado já que não tem nenhuma empresa que está fora dessa adequação, né? Tem uma galera que entrou depois, acho que é importante você bater mais uma vez nessa tecla. O que a gente tem que pensar, né? O dado pessoal, o dado de pessoa natural, ele está presente em todos os lugares. Então, quando a gente fala de uma empresa que não tenha negócios digitais, ele tem colaboradores, então tem os dados pessoais dos seus empregados, tem os dados pessoais da diretoria, tem dados pessoais de prestadores de serviço, né? Limpeza, portaria, enfim. Muitas empresas ainda não pararam para pensar que elas também são responsáveis, por exemplo, pelo dado biométrico das pessoas ao bater o ponto na empresa. Né? Dado biométrico para a lei é um dado sensível. Hoje, com uma biometria, nós podemos fazer, por exemplo, os saques bancários. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, são tantas portas que se abrem, realmente são tantos dados pessoais que estão ali dentro que a gente nem imagina, né? Às vezes um colaborador tem uma pasta de Excel ali com dados de cliente, ou com dados de representantes comerciais, ou com dados de possíveis clientes que ele recebeu de um amigo. Tudo isso é dado pessoal. E se isso for pego numa fiscalização, você vai estar infringindo a lei,
Então, é muito dado pessoal dentro de qualquer companhia, não tem jeito. É isso aí. O Otávio fez mais uma pergunta, Otávio Schiavon, que a Cambridge Analytica virou assunto depois que um professor americano processou a empresa inglesa, pedindo seus dados de volta. Algo parecido já aconteceu no Brasil, Marcela? No Brasil ainda não, né? No Brasil ainda não. E isso, inclusive, está no documentário Privacidade Violada, do Cambridge Analytica, do Facebook. Foi uma matéria Falando muito nisso, a gente legal. aconselha assistir, né? É bem legal. É um documentário incrível, assim, muito bacana. Não, no Brasil ainda a gente não teve nada nesse sentido, porque a lei vai entrar na sua vigência plena em 15 de agosto de 2020. Então, é muito possível que isso vá acontecer e, inclusive, é um dos casos que eu temo de judicialização. Certo. Uma outra pergunta do Caio, para finalizar. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, manda aqui para a gente, nosso tempo está acabando, tem um limite aí no Instagram. Qual é a dificuldade que vocês veem hoje dentro da LGPD, né? Que esse assunto já não é tão novidade assim. Seria a cultura ou a redução dos colaboradores? Reeducação dos colaboradores? Eu acho que ainda falta muita gente saber o que é essa lei. Eu acho que falta muita gente entender, principalmente, o quão é importante você respeitar o dado da pessoa. Você entender que você não é o dono do dado da pessoa, né? Nós, como pessoas naturais, somos donos dos nossos dados. A informação ainda, principalmente dentro das companhias, ela é muito escassa, né? Tem, inclusive, muita informação que chega aí meio distorcida. E a gente levar esse tipo de bate-papo, esse tipo de esclarecimento, é muito importante, inclusive, para todo mundo entender o que precisa acontecer dentro das instituições, sabe? Eu acho que ainda há um vácuo muito grande, há uma nuvem ali muito, muito nebulosa, principalmente quanto a será que essa lei no Brasil vai pegar, né? Que foi uma das primeiras perguntas, né? Ainda falta muita gente entender o porquê essa lei veio. Eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem por que essa lei surgiu, a maioria dessas dúvidas ela vai acabar, né? Porque não é um movimento interno do Brasil, é um movimento global. Hoje, uma empresa que não se transforma digitalmente, que não aceita isso como uma evolução, vai acabar morrendo, né? Veja aí, exemplos a gente tem infinito. A gente tem Kodak, que não suportou a transformação digital e acabou morrendo. A gente tem Blockbuster, que morreu por conta do Netflix. A gente tem exemplos belíssimos, por exemplo, da Enciclopédia Britânica. Para quem não conhece, a Enciclopédia Britânica é a nossa Barça, e ela entendeu que o conteúdo de valor, o que ela tinha de valor era o conteúdo. E ela se digitalizou inteira, e hoje ela tem mais de 500 mil assinantes, se eu não me engano, fixos, e ela é parâmetro de pesquisa, entendeu? Então, assim, as empresas precisam entender que isso não vai parar aqui, né? Pelo contrário, é importante também a gente lembrar do que já tem 2 projetos de lei tramitando aqui no Brasil, em complemento à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Regulamentação de Internet das Coisas e o PL de Inteligência Artificial. Então, quem imaginou que no Brasil ia ter uma legislação para regular o uso da inteligência artificial aqui? Então, é um caminho meio que sem volta, sabe? Eu acho que esse mundo digital não tem mais como voltar atrás. O que a gente tem que fazer, o nosso papel é realmente divulgar, é falar para as pessoas o que está acontecendo e é mostrar para as pessoas o que vai acontecer. Perfeito. Marcela, show de bola. Gratidão aí pelo convite, né, de participar, ter aceito. É muito prazeroso para a gente trazer uma informação tão relevante aí, né? O Reset tem como suas principais métricas, propósitos aí, trazer esse conhecimento para a galera, informar a todo custo, né? Que inovação é isso, inovação é informação, repertório, é criatividade, inovação gera inovação e a gente precisa estar seguro disso. Agradeço mais uma vez, tá? Pessoal, agradeço todo mundo aí que participou com a gente. Se tiver mais alguma dúvida, lembrei de alguma coisa, acabei não perguntando na transmissão, manda pra gente no privado aí, que com certeza vai ser um prazer pra gente responder, tá bom? Bem. Obrigado, Marcela. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Viu?